Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 2, nós vamos ler de 1 a 4. É provável que nós iremos nos dedicar este e mais um ou dois domingos em Hebreus 2, de 1 a 4. E nesta manhã eu quero que você preste muita atenção. Preste muita atenção. Esta é a 8ª mensagem na série de exposições bíblicas na carta aos Hebreus. E o tema é preste muita atenção. Diz assim a palavra de Deus, ouça com fé. Portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Pois a mensagem que foi transmitida por meio de anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu o castigo merecido. O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que o ouviram falar. E Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres, e também por dons do Espírito Santo, conforme sua vontade. Até aqui, a palavra de Deus. É difícil imaginar qualquer contexto em que o desvio seja algo positivo. Por exemplo, se um carro começa a se desviar da faixa, é apenas uma questão de tempo até que ocorra um acidente. Quando um barco sai do seu curso, na melhor das hipóteses, perderá o destino. Quando um navio se desvia do curso, ele pode colidir, ele pode afundar. Se um avião se desvia da rota de voo, as consequências podem ser desastrosas e na melhor das hipóteses, haverá um enorme prejuízo financeiro. Eu sei, é claro que um pequeno desvio, se corrigido rapidamente, ele pode resultar apenas em inconvenientes. Mas se o motorista, se o marinheiro, se o piloto não prestar atenção e negligenciar sua responsabilidade, o desvio pode gerar transtornos, ferimentos, perdas ou até mortes. Meu povo, da mesma forma, a negligência em questões espirituais pode levar a um desvio espiritual irreparável. Quando você começa a ignorar, preste bem atenção, começa a ignorar os limites estabelecidos pela palavra de Deus, corre o risco de se afastar da verdade e acabar preso num desvio espiritual ou mortal. Deixa eu te dar um exemplo extraído do livro de Provérbios. Provérbios capítulo 4, versículo 27. O pai vira para o filho e o adverte. Preste atenção. Não se desvie, ou não declines, não se incline, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não permita que seus pés sigam o mal. Como isso é muito genérico, do que o pai está falando? Está falando de todas as coisas. O equilíbrio sempre
é a melhor coisa. Desviar-se para um extremo ou outro será sempre perigoso, arriscado, em qualquer área da vida. Até mesmo as coisas boas levadas ao extremo matam, destroem. Então, por isso ele diz, não se desvie, não declines, não se incline, nem para a direita, nem para a esquerda, não permita que seus pés sigam o mal. E olha como ele vai exemplificar isto no capítulo seguinte, capítulo 5. Lembre-se que no original não existia capítulos e versículos, o texto está emendado. Então ele diz, não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, não permita que seus pés sigam o mal. Verso 1 do capítulo seguinte, meu filho, preste atenção à minha sabedoria, ouça bem meu conselho prudente. Assim você mostrará discernimento e seus lábios expressarão o que aprendeu. Preste atenção nas palavras dos meus lábios, diz o Pai. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Preste atenção às palavras dos meus lábios. Pois os lábios da mulher imoral são doces como mel, e sua boca é mais suave que azeite. No fim, porém, ela é amarga como veneno e afiada como uma espada de dois gumes. Seus pés descem para a morte, seus passos conduzem direto à sepultura, pois ela não se interessa pelo caminho da vida, não se dá conta de que anda sem rumo por uma trilha tortuosa. Portanto, meu filho, preste atenção. Preste muita atenção. Nunca se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, do que irei lhe dizer. Mantenha distância dessa mulher, não se aproxime da porta de sua casa. Não siga seus impulsos, não siga seus desejos. Não se desvie dando linha para o que você está sentindo. Mantenha distância, ainda que você esteja lutando, mas não se desvie. Não se aproxime da porta de sua casa. Meu povo, se deixar de conduzir sua embarcação segundo os princípios seguros da verdade revelada por Deus, as correntes da cobiça do coração e da conformidade cultural inevitavelmente irão te arrastar para rochas cortantes de dúvidas, e isso vai culminar no naufrágio da sua fé. Se você deixar de conduzir sua vida segundo os princípios revelados na palavra de Deus, isso poderá ser mortal para você. Além disso, se você desviar seu foco do destino celestial, os ventos de doutrinas falsas, as convicções mundanas, as inclinações pecaminosas do coração podem conduzir você ao território do inimigo, tornando você vulnerável a ataques espirituais. Esta manhã eu acordei com um hino na cabeça. Manso e suave, Jesus convidando. E aí eu joguei no Spotify para ver se ele conhece. E deu de cara no Luiz de Carvalho. Quantos conhecem Luiz de Carvalho? Glória a Deus. Aí eu abri o álbum que contém esse hino. E eu fiquei prestando atenção nos títulos. Todos orientados na direção da cruz, do céu e da glória eterna. Essa um dia foi a espiritualidade cristã, orientada para a cruz, para o céu, para a glória, sem se desviar de um lado ou de outro. Hoje, estamos à deriva. Meu povo, eu não quero soar como um profeta pessimista neste primeiro domingo do ano de 2025.
Mas o estado de muitas igrejas, de muitos cristãos ao nosso redor, parece refletir um desvio, no mínimo preocupante. Ao negligenciar a tão grande salvação, Hebreus 2:3, ao negligenciar a tão grande salvação que nos foi dada por Deus como presente por meio de Jesus Cristo, a indiferença espiritual tem se instalado. Basta a gente observar as tendências, ladeira abaixo em muitas igrejas. Deixa eu te apontar algumas. E eu te digo isto não para acusar outras igrejas, mas para alertar você quanto às mensagens que você ouve, eu sei, e nada necessariamente contra isso, para alertar você a respeito das mensagens que você ouve de pregadores de todos os lados. Algumas tendências decrescentes em muitas igrejas, até batistas. Desvios doutrinários, você não vê mais as igrejas, também batistas, guiadas pela confissão de fé, pela declaração doutrinária, pelo pacto da igreja. Ninguém se guia mais pela confessionalidade. O que isso significa? Tudo aquilo que historicamente os cristãos abraçaram como verdade ortodoxa, isso é confessionalidade. Se você se desvia da confessionalidade, não se iluda. Você seguirá o caminho tortuoso da cultura. E isso é um problema. Portanto, o centro seria navegar entre a cultura, ancorados pela confessionalidade. Ou seja, por aquilo que historicamente nós sempre entendemos como verdade. E isto está muito bem revelado nas nossas confissões de fé históricas, na nossa confissão de fé. Nos 18 artigos sobre os quais a nossa igreja foi organizada, lá em 1944. Que expressam os elementos centrais da fé. Então fuja, preste muita atenção e fuja dos que se guiam apenas pela cultura, pela tendência, e não pela confessionalidade. Fuja daqueles que dizem que doutrina mata, que teologia mata. Fuja disso. Outra coisa, imoralidades. Igrejas com imoralidades gritantes, gente, inclusive nos nossos arraiais batistas. A gente nem precisa sair da Convenção Batista Brasileira para detectar isso, e não é de hoje. Imoralidades, algumas vezes veladas, bem veladas. Afinal, temos uma reputação a zelar, um nome. Imoralidades veladas, outras escancaradas. Fuja disso. Outra coisa, fuja de uma liderança orientada pelo mercado. Fuja disso. A Bíblia não é sobre mercado. A Bíblia é sobre a salvação, a santificação da sua alma, para levar você para o céu, lindo céu. É para ajudar você a navegar essas águas turbulentas do mundo em que vivemos. Então essa liderança orientada pelo mercado, as pregações orientadas para a sua vitória, para o seu sucesso, para o seu bem-estar. Não que o Evangelho não traga consolo, é óbvio que há consolo no Evangelho, mas não segundo a orientação pelo mercado, para o mercado. Fuja disso.
Preste atenção nisso. Para você não negligenciar a sua tão grande salvação. É disso que se trata. A Bíblia é sobre você não negligenciar a sua tão grande salvação. Não foi isso que a gente leu em Hebreus 2:3? Preste muita atenção. Para você não negligenciar sua tão grande salvação. Outra coisa. Espiritualidade instagramável. Os jovens sabem o que eu estou dizendo. Espiritualidade instagramável. Aquilo que é voltado para parecer perfeito, atrativo no Instagram. Nos reels, nos stories, nas postagens. A espiritualidade instagramável, voltada para parecer perfeita, atrativa, muitas vezes com o objetivo de vender algo. Seja a própria imagem, seja um curso ou qualquer outro produto. Veja, o problema não é necessariamente ir para o Instagram, estar no Instagram. O problema não é esse. O problema é como se vai ao Instagram, como se está no Instagram, a motivação. Fuja da espiritualidade instagramável. O Instagram nada mais é do que recortes muito bem escolhidos para vender alguma coisa, vender que se está bem. Está vendo como é que eu estou bem? Vocês invejosos de mim. Sua amiga posta para isso, muitas vezes. O pastor, o influencer posta para te mostrar. Olha como eu sou piedoso, eu estou até chorando. Você está vendo? Olha o que eu achei na palavra de Deus. Milhões seguindo essa baboseira. Jesus falou, entra para o seu quarto em secreto. Mas não. O quarto secreto hoje é o perfil público do Instagram. Isso é absolutamente devastador. Preste atenção. Fuja disso. Fuja da conformidade cultural. Fuja da politicagem. Fuja do pragmatismo. Fuja do mundanismo. Fuja do evangelismo e dos cultos voltados para agradar um público-alvo. Fuja de evangelismo, estratégias evangelísticas, de cultos amigáveis aos descrentes. Exatamente como a mentalidade de mercado, amigável ao consumidor. Fuja disso, a Bíblia não é amigável ao consumidor. Não é que nós vamos ser mal educados, não é que nós vamos ser deselegantes, não é que sejamos ou seremos grosseiros, isso é pecado. Mas uma coisa é você ser elegante, educado, piedoso, amoroso, gracioso, mas cheio de verdade. E deixa eu te dizer uma coisa, meu povo, a verdade da palavra de Deus jamais será instagramável. Tenta ser, o Instagram te bloqueia, o YouTube te derruba, as pessoas não te seguem, vão dizer que é discurso de ódio. Ninguém quer isso. A verdade não é instagramável, a verdade não é amigável ao consumidor, a verdade, ela se tromba com a carne, ela derruba a carne, ela confronta o pecador, ela expõe a miséria do pecado. Isso não é instagramável, acredite em mim, é só você ler a Bíblia. Essas práticas, que você deve prestar muita atenção, porque o que me preocupa não são os erros escancarados, gente.
Se você coloca o pé na água fervendo, você jamais vai entrar lá. Opa, está fervendo. Não entra de jeito nenhum, mas entra nela morninha. E deixa ela ir fervendo. Você vê se você não morre cozido lá dentro, sem ver. De repente sua pressão vai caindo. O que me preocupa não são os erros escancarados, as heresias declaradas. O que me preocupa é a mistura de erro nesses cultos e mensagens instagramáveis, nesses cultos e mensagens amigáveis ao descrente, ao consumidor, a todo mundo. É isso que me preocupa. Não, pastor, eles falam de Jesus lá. Até o diabo fala, bobinha. Até o diabo. Até o diabo cita a Bíblia. Como é que ele enfrentou Jesus? Me diga. Como é que ele tentou Jesus no deserto? Você sabe dizer? Lê lá em Mateus 4. Ele chegou com a Bíblia para Jesus. Chegou tentando. Como? E como ele usou a Bíblia? Distorcendo. Desviando-se para a direita e para a esquerda. Indo para os extremos. Sendo amigável ao coração pecaminoso. Não que o de Jesus fosse, mas qualquer um de nós compraria as palavras do diabo. Qualquer um de nós, sem prestar atenção, desapercebido, sairíamos daquele culto de 3 pontos de Satanás. Faz um teste, vamos lá, abra aí em Mateus 4. Você acha que eu estou brincando? Você acha que eu estou exagerando? Imagine-se no culto do pastor instagramável. Verso 3 de Mateus 4, o tentador veio a Jesus e lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. O pastor instagramável chega e diz: se você é um Filho de Deus, pedra vai virar pão em 2025. Você crê nisso, igreja? Ainda bem que eu não ouvi amém, porque é o diabo que está falando, não sou eu não. É o pastor instagramável. Bonitão, de sapatênis, calça rasgada. Ele abre a Bíblia, ele torce a Bíblia, ele anda, ele dobra a Bíblia, como que dizendo, isso aqui é dobrável, maleável. Eu detesto isso, pregador andando assim com a Bíblia. Isso aí comunica, meu povo, isso comunica. Larga de ser bobo, inocente. Isso comunica. Ó, a Bíblia é um livro, estou aqui torcendo ela. Eu sei que isso aqui não é um ídolo, mas a Bíblia é sólida. Por isso que historicamente a gente sempre teve púlpitos de madeira, de ferro. Nunca gostei de púlpito de vidro, de acrílico. Comunica, a arte comunica. E aí você coloca a palavra, aí chega o pastor instagramável. Primeiro domingo do ano, vira para você e fala: você é filho de Deus, amém? Deus te deu autoridade. E esse ano você tem fé, você crê? Amém? Posso ouvir um amém? Se você é filho de Deus, pedras vão se transformar em pães. Cai nessa, bobo. Aí você vai morder achando que é pão, quebra os dentes. Quero ver você pagar essa conta. Vai viver banguelo pro resto da vida. O que tem de crente banguelo? Nossa, fugi do script, isso vai ser outro sermão. Segundo ponto. Mas antes disso, olha como é que Jesus rebate esse pastor instagramável. Jesus, porém, respondeu: o diabo, o Satanás de sapatênis, vai ser assim, o pastor é o Satanás de sapatênis. Nada contra, eu amo sapatênis. Tem uma marca preferida, se você me perguntar eu te conto. Satanás de sapatênis, as escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão. A Bíblia que fala, essa mesma Bíblia que você está dizendo aí. A pessoa não vive só de pão, não vive só de prosperidade.
Sabe do que a pessoa vive, Satanás de sapatênis? De toda palavra que vem da boca de Deus. Você tem que interpretar essa Bíblia como um todo. Você tem que saber fazer teologia bíblica, Satanás de sapatênis. Pastor instagramável. Você tem que saber olhar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse como um todo. Toda palavra que sai da boca de Deus não é um recorte, não é um versículo fácil de pegar, de grudar, de instagramar. Não é isso não. Deixa meus filhos irem morderem qualquer pedra achando que é pão. Vão ficar todos banguelos. O pastor instagramável parte para o segundo ponto. Então o diabo o levou a uma cidade santa, até o ponto mais alto do templo e disse: se você é o Filho de Deus, salte daqui. Pois as Escrituras dizem, você crê nisso? Posso ouvir um amém? É o pastor instagramável, não diga amém, pelo amor de Deus. Ele ordenará a seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos, para que não machuquem os pés em alguma pedra. Ele cita o Salmo 91, ele usa a Bíblia. Aí você vem dizer para mim, não pastor, lá é bom, eles leram a Bíblia. O diabo lê a Bíblia. E eu quero ver como é que você sairia desse pastor instagramável dizendo, vai, diga para Deus, declare a Deus, palavra de fé. Então o diabo levou Jesus e tal. Jesus não se encanta. Jesus não se encanta com alturas, com projeção, alto do templo. Jesus respondeu, as Escrituras também dizem o seguinte, ô pastor instagramável, ô Satanás de sapatênis. Não põe à prova o Senhor, seu Deus. Não põe a Deus à prova. Último ponto. Em seguida, o diabo o levou até um monte muito alto, lhe mostrou todos os reinos do mundo, sua glória, e disse, Goiás é do Senhor Jesus. Você acredita nisso? Eu lhe darei tudo isto, declarou. Que mentira. Mas é isso que pastor instagramável faz, eles prometem mentiras. Eu lhe darei tudo isso. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Basta ajoelhar-se e adorar minha perspicácia, meu método, meu jeito. Aí Jesus diz, basta, não dá mais para ficar nisso, não dá mais para permanecer nesse tal de culto. Não dá para ficar nessa igreja instagramável, não dá. Aí ele diz assim, saia daqui, Satanás. Disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Meu povo, eu não estou dizendo isso aqui para criticar a igreja nenhuma. Deus dará conta de nós também, CIB em Goiânia. Meu ponto não é crítica. Meu ponto é você, é a sua vida, é o seu coração encantado com esse tipo de mensagem que usa a Bíblia de um modo triunfante, instagramável, que acaricia seu ego, seu desejo de... Não é que Deus não nos dá coisas boas, gente, é óbvio que Ele dá, e glória a Deus quando dá. Eu não oro todo domingo, cada culto eu oro de propósito, porque eu creio, Deus faça todos nós prósperos, mas generosos também. É óbvio que Deus traz prosperidade quando quer, eu sei.
Meu ponto com essas críticas é usar a advertência de Hebreus, que eu estou apenas arranhando a superfície. Preste atenção no que Hebreus de fato chama de importante. Hebreus 2:1. Portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido para não nos desviarmos delas. Quais são as verdades que temos ouvido? É um ponto para você pensar. Quais são as verdades que temos ouvidos? E das quais jamais deveremos nos desviar? Como é que o pastor instagramável prega isso aqui? As verdades que temos ouvido, e aí ele enche de linguiça, usando até outros versos. O que ele se esquece é que as verdades que temos ouvido estão relacionadas ao que foi dito no capítulo 1. Como é que eu sei disso? Por causa do portanto. Ou na Almeida Revista Atualizada, na Nova Almeida Atualizada, por esta razão, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido. Ou seja, isso aqui não é para pastor nenhum subir ao púlpito e inventar as verdades que temos ouvido. Isso aqui é para ele apresentar o que foi dito no capítulo 1. Porque a palavra de Deus, esta carta que foi escrita no grego, as primeiras palavras do versículo 1 são compostas por uma conjunção e um pronome demonstrativo. Por isso que a Almeida Revista Atualizada traduz assim: por, conjunção, esta, pronome demonstrativo. E traz o complemento, razão. Por esta razão. É por isso que a NVT começa com portanto, porque está conectando o capítulo 2 com 1. As coisas que vocês têm ouvido dizem respeito ao que foi dito no capítulo 1. E o que foi dito no capítulo 1? É tudo sobre Jesus, a superioridade de Jesus. Superior a profetas, superior aos anjos. Ou seja, você tem que prestar muita atenção naquilo que a Bíblia revela sobre Jesus. Não é naquilo que o seu coração diz que você precisa e que, portanto, a Bíblia tem que se adequar a isto. Fuja disso. Eu critico essas igrejas, essas personalidades instagramáveis. Não é porque eu não quero falar mal deles. Acredite em mim. O que eu quero é que vocês, minhas ovelhas, não caiam nisso. Não abracem essas mentiras. É fácil, eu te mostrei, eu acho que deu para você perceber o quanto é fácil você pegar o que o diabo faz com a Bíblia e fazer ser um culto de grande sucesso. Você tem que prestar atenção nas palavras de Jesus. E por quê? Verso 3. Para você não negligenciar essa grande salvação. É sobre o que mesmo a Bíblia? A grande salvação. A Bíblia é sobre isso. A Bíblia não é para ensinar você a reinar na vida, você ser próspero. A Bíblia é para você herdar a salvação. Eu queria tanto que você já tivesse entendido isto, ouvindo a série de mensagens dos cultos de domingo à noite. Gênesis, Êxodo, Levítico. Estou procurando mostrar para você que a história da Bíblia, de Gênesis até o Apocalipse, é sobre um Deus que fez aliança com pecadores para salvá-los, resgatá-los e levá-los para a terra que mana leite e mel com fartura, a Jerusalém celestial. A Bíblia é sobre isso, gente. Portanto, se o pregador não está ensinando você a depositar fé em Jesus,
para você herdar a vida eterna, ainda que Ele te prometa pela Bíblia coisas boas, até nobres, você tem que prestar muita atenção, porque é muito fácil transformar Isaac num ídolo. Transformar as coisas boas que Deus dá em ídolos. Não é por pouca coisa que Deus vira para Abraão e fala: Abraão, agora me dê Isaac em sacrifício. Eu quero ver. Me dê seu filho. Entregue-o a mim. Você conseguiria fazer isso? Você conseguiria abrir mão da sua saúde, do seu dinheiro, do seu status, das suas conquistas, da sua beleza? Você conseguiria abrir mão de tudo e dizendo: nu eu vim ao mundo, nu eu retorno, bendito seja o nome do Senhor? Você conseguiria fazer isso? Porque a Bíblia é sobre ensinar e ajudar você a dizer: precioso é Jesus para mim. Ponto. Não é Jesus mais o que Ele pode te dar, é Jesus e quem Ele é, meu povo. Fuja de igrejas instagramáveis, fuja de pastores instagramáveis, queira a palavra de Deus como ela é, porque ela não é para você coisa vã, é a sua vida, diz Moisés em Deuteronômio. Preste muita atenção para você não negligenciar a maneira de vencer 2025. Não é sobre isso a Bíblia. Preste muita atenção para você não negligenciar a sua grande salvação neste ano que se começa e que promete ser um ano cheio de turbulência. Eu posso sentir o fogo de Deus aumentando a cada ano a temperatura. Fervendo. Para o crente aprender a dizer: Maranata, volta logo. Fuja dessas práticas. Preste muita atenção nessas coisas. Essas práticas refletem uma preocupante desconexão com os princípios fundamentais da fé, meu povo. Ainda pior é que, tragicamente, essa lista que eu citei, lembra que eu citei? Vamos recapitular: desvios doutrinários, imoralidades, algumas vezes veladas, outras escancaradas, liderança orientada pelo mercado, espiritualidade instagramável, conformidade cultural, politicagem no púlpito, seja para a direita, seja para a esquerda, pragmatismo, mundanismo, evangelismo e cultos voltados para o público-alvo, evangelismo e cultos voltados para ser amigável ao descrente, exatamente como o produto de uma empresa procura sempre ser amigável ao consumidor. Gente, essas práticas refletem uma preocupante desconexão com os princípios fundamentais da palavra de Deus. E ainda pior é que, tragicamente, essa lista poderia se estender. E crentes bons, crentes velhos de igreja, têm caído nisso. Que se dirá dos novos, que acabaram de conhecer o Evangelho, mas porque têm acesso a Instagram e YouTube, acham que conhecem tudo. Por isso é crucial que os crentes voltem atenção aos princípios fundamentais da vida cristã. Tem muita coisa em jogo, sobretudo a sua grande salvação. Portanto, releia comigo Hebreus 2:1. Precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido para não nos desviarmos delas. O desvio da mensagem, o desvio da moralidade do Evangelho,
era um problema tão real no primeiro século quanto é no século 21. Pastor instagramável, igreja instagramável já existia nos dias de Paulo. Quem eram eles? Superapóstolos. Eles detonam com Paulo em Corinto. Paulo tem que escrever a segunda carta aos Coríntios para dizer, inclusive lá no capítulo 10, ele vai dizer, de fato eu não sou eloquente, de fato eu não falo bem, de fato meus reels no Instagram não bombariam. Como é que alguém que não é eloquente bomba em reels de Instagram, se não for para ser chacotado? Paulo não seria instagramável. Superapóstolos sabiam disso, superapóstolos chamavam ele para esse campo de batalha, porque sabiam que lá ele não ganhava. E ele vai dizer, não. Não é sobre isso. Então não é um problema novo, é um problema que sempre existiu. Essa mensagem instagramável, ela nasce no Éden com a serpente. Será que Deus disse isso mesmo, colocando em dúvida? Colocando a autoridade do universo em xeque. É sobre isso Instagrams e mídias sociais. É sobre você tretar. Imagina a treta. Satanás tentando Adão e Eva contra Deus. Isso dá rios que bomba. E repito o que eu disse no início, nada contra Instagram, gente. A gente faz isso, a gente quer fazer isso, mas a gente quer fazer isso de um modo não instagramável do jeito como se faz. Instagramável porque irá para lá. Mas não porque o que nos motiva a ir para lá são essas coisas. Que ninguém me ouça dizer que não é importante Instagram, que não é importante os nossos vídeos. A gente precisa disso, a gente tem que entrar nisso, mas entrar com a motivação certa, do jeito certo. A gente tem que continuar investindo em tecnologias, a gente precisa começar a pensar em trocar essas câmeras de transmissão para outras melhores. A gente tem que se adaptar a isso. A gente tem que investir nisso. Mas não com a mesma mentalidade, não com o mesmo propósito, não com o mesmo fim. É isso que a gente precisa. Nós não estamos investindo, por exemplo, no que o Marcos faz, no que o Danilo faz. E aí o pastor chega aqui e prega contra isso. Pelo amor de Deus, se você pensou que é isso, sua mentalidade está desse tamanhozinho. Nós temos que entrar nisso e entrar na melhor maneira que pudermos e conseguirmos, mas entrar com o coração certo, com a mensagem certa, bem feito. É isso que a gente tem que fazer. A maioria de vocês nesta manhã veio aqui por causa de mídia social, de algum modo, ou não foi? Quantos foram? Levante as mãos. Pouquinho hoje, tudo de férias. Mas no último batismo vocês viram. Então, o desvio da mensagem e da moralidade do Evangelho era um problema tão real no primeiro século quanto no século 21. Embora os desafios específicos tenham mudado, a trajetória permanece a mesma. Qual é a trajetória? Afastar-se do caminho reto, da pureza doutrinária e moral. Porque não é só ser eloquente no púlpito, ensinar bonito no púlpito, é ser moral. É tratar bem a esposa, é cuidar bem do lar, é administrar bem a própria casa, é sobre isso. É isso que se modela do púlpito, pureza doutrinária e moral. Porque o crente é chamado a isto, é um avião com duas asas, é redundante, para deixar claro, não voa com uma só. É ortodoxia e ortopraxia, é verdade e vida. É sobre isso. Então, afastar-se do caminho reto, da pureza doutrinária e moral, essa é a trajetória.
desviar-se da faixa da palavra de Deus, essa é a trajetória, e adentrar ao perigoso território do declínio espiritual. Assim como o autor de Hebreus, eu não posso cansar meu povo, por favor, não achem que o pastor esta manhã subiu ao púlpito para falar mal das outras igrejas. Seja justo comigo, eu não estou falando mal de ninguém, é meu papel bíblico virar para você e dizer, não se desvie, está em Hebreus, é por isso que eu estou pregando sobre isso, chegou no texto. E o que seria desviar-se, segundo Hebreus 2? Seria deixar de dar ouvidos a tudo que se revela sobre Jesus na Bíblia e negligenciar a tão grande salvação. Isso é o pior desvio. É achar que o Evangelho é apenas para te dar coisas boas aqui e agora. E eu vou te dizer com muito carinho, mas com muita graça, mas com muita verdade, se você procura nesta igreja um pastor que se preocupa apenas com sua vitória terrena, prosperidade material, eu não sou esse pastor. Jamais serei. E no dia em que eu parecer ser diferente, me arranquem daqui. Eu prefiro ir vender pamonha no semáforo do que entregar o que te desvia de Cristo e da tão grande salvação. É sobre isso. Você já deve saber, mas deixa eu te fazer recordar. As pessoas a quem a carta aos Hebreus foi escrita eram judeus convertidos. Judeus que estavam enfrentando uma dura perseguição, e aí vem o autor, em vez de encorajá-los, do modo como você gostaria de ser encorajado, ele vem e fala, preste muita atenção, não se desvie, porque ele sabe que tanto a pressão da prosperidade, quanto a pressão dos problemas, são potenciais inimigos para desviar você da tão grande salvação. Então as pessoas para quem a carta foi escrita, estavam sofrendo, perseguidas, tanto por parte de judeus incrédulos, quanto de gentios pagãos. E para a maioria deles a vida era sombria, como está sombrio o nosso ano, ou não está? É óbvio que está. Essas circunstâncias levaram alguns a questionar o cristianismo. Porque é isso que as pessoas fazem quando as coisas vão mal. É isso, por isso que eu advirto, com base em Hebreus. Quando as coisas não estão segundo você deseja, de duas uma, ou você questiona o cristianismo, ou você modifica o cristianismo para se ajustar ao que você acha ser o melhor. É sempre assim. É isso que o diabo faz com a Bíblia. Já que ele não tinha como evitar a Bíblia com Jesus, o que ele fez? Distorceu a Bíblia. Foi assim também no Éden. Já que não tinha como fugir da autoridade revelada de Deus pela palavra, Satanás, na serpente, deturpou a palavra. Será sempre assim. Ou você questiona o cristianismo, geralmente quem faz isso são os céticos intelectuais, ou você modifica o cristianismo, quem faz isso é desde os pastores progressistas, liberais, até os que nós temos por aí. Eles estavam questionando o cristianismo. Eles estavam dando ouvidos ao canto sedutor da sinagoga. Era isso que eles estavam fazendo. Espera aí, vamos voltar para lá. Vamos voltar ao antigo sistema do judaísmo. Parece que lá tem algo
a oferecer para nós um abrigo contra essa tempestade da perseguição dos romanos. Os romanos não perseguem sinagogas, os romanos perseguem igrejas cristãs. Vamos voltar para a sinagoga, vai ser sempre assim: ou você volta para o modo antigo de viver, porque acha que Jesus não está cuidando de você como deveria, ou você faz de Jesus o que quiser, o maior psicólogo que já existiu, o Papai Noel, qualquer coisa. Por isso, um dos grandes objetivos do autor desta carta era convencer seus leitores de que Jesus Cristo merece sua contínua lealdade. Jesus merece a sua contínua lealdade em 2025 e para o resto da sua vida, não importam as circunstâncias. Ele é digno de sua lealdade. Não o troque por qualquer outra farsa. Não o abandone e não tente transformá-lo. Deixe-o como ele é. E como ele é? Hebreus 1, vai ler hoje depois do almoço. Deixe-o como ele é. Ele merece a sua lealdade, ele é digno da sua lealdade, porque ele é superior em tudo. Em sua pessoa e em sua obra. A preocupação deste pastor, para mim quem escreveu esta carta, se não fosse, tinha uma preocupação pastoral profundíssima, porque é isso que ele faz, ele pega a teologia mais densa de Levíticos principalmente, e torna isso em advertências pastorais. Esse é o bom pastor. É o que faz teologia para torná-la em alimento. No caso aqui, em advertências. Chamando esses crentes a um novo compromisso. E aí o autor de Hebreus apresenta periodicamente ao longo da carta advertências severas. Descrevendo as graves consequências de abandonar o Senhor e deixar a igreja, porque é isto que eu quero ajudar você a jamais fazer: abandonar Jesus e abandonar a igreja. Porque tem muita gente que vai te dizer assim: pastor, eu nunca abandonei Jesus, mas você abandonou a igreja. E isso é meio perigoso. Porque o próprio autor de Hebreus vai dizer: não deixe de congregar como é costume de alguns. Você precisa da igreja. Você precisa da advertência. Você precisa do ministério do corpo. Você é só um membro. Um membro, por exemplo, não vive sem as veias pelas quais corre o sangue. Uma mão precisa da outra para coçá-la, para segurá-la. Você precisa de pernas, de pés, de pele. Você precisa da igreja, você precisa do corpo, você precisa do ministério do corpo. Você precisa disso este ano, você precisa se interagir, você precisa se integrar, você precisa estar num pequeno grupo, você precisa estar nas atividades que promovemos, que já são tão poucas, mas nós as promovemos com o intuito de que você se integre. Você acha que a gente serve jantinha aqui para fazer caixa? Jamais. Igreja não é marmitaria. A gente serve jantinha, a gente serve lanche, a gente faz refugiados, a gente faz farol, a gente faz MCM, a gente faz mulheres da palavra, a gente faz café com Deus com os homens, a gente faz culto de oração às quartas, a gente faz pequenos grupos, a gente faz tudo que a gente consegue fazer, poderia fazer muito mais, eu sei, tem muito mais coisa que eu queria que a gente fizesse, mas eu sou um só, venha me ajudar. Venha me ajudar. Mas o que a gente já consegue fazer é para que você se integre, é para que você crie alianças, é para que você abrace Jesus e a igreja dele. É sobre isso a carta de Hebreus.
É para você prestar muita atenção, para você não negligenciar quem Jesus é, conforme a revelação bíblica, e para você não abandonar a sua tão grande salvação. E essa tão grande salvação é um projeto comunitário, como diz John Piper. Você precisa, por exemplo, hoje na escola bíblica dominical, que delícia foi para mim dar essa aula. E eu acho que foi boa para quem veio, não foi? Que delícia estar com o corpo. Cadê você na escola bíblica dominical? Ah, mas eu não gosto daquele professor. Então estuda e começa a dar aula. Vem falar comigo. Eu vou te ajudar, eu quero te ensinar. Vem dar aula, seja o melhor professor da CIB, mas esteja aqui. Você precisa disso. Nós não estamos aqui inventando coisas não, gente. Nós estamos fazendo aquilo que a gente entende ser o mínimo necessário para você conquistar sua tão grande salvação. Ah, pastor, mas eu não perco a salvação. Cuidado com essa ideia. Realmente, você não perde se você for de fato salvo. O salvo tem sede de Jesus e da igreja dele. Guarda isso no seu coração. Questione sim sua salvação, se ela é legítima. Se você não tem sede da igreja, se tudo que você consegue ver aqui é a cara daqueles irmãos de que você não gosta. Já disse aqui muitas vezes, nós não somos perfeitos, a começar de mim. Mas é melhor estar dentro dessa arca, fedorenta, cheia de cocô de carneiro, do que lá fora e o dilúvio caindo. Essa frase não é minha não, alguém já disse. Ou não é melhor? A igreja é como a arca, ela não salva, Cristo é que é a arca, eu sei, mas Ele quando te salva, Ele te coloca no corpo dEle, Ele te insere nesse corpo, para você atingir, alcançar, chegar à sua tão grande salvação. Então, ao longo dessa carta, o autor vai trazendo um monte de advertências. São 5 no total. A primeira está aqui em Hebreus 2. E a primeira advertência é esta: preste atenção para não se desviar. Hebreus 2, de 1 a 4. Preste atenção para você não desviar. Você precisa disso aqui. Segunda advertência, capítulo 3, versículo 7. Sabe como é que você começa a desviar? Quando você endurece o coração. E por isso que a segunda advertência, a partir do capítulo 3, verso 7, é: não endureça o coração. Não endureça o coração para a Bíblia, não endureça o coração para a verdade da palavra de Deus. Terceira advertência, capítulo 5, verso 11 em diante: não se desvie do caminho da maturidade espiritual. Cresça, cresça, cresça. E aqui eu te digo, eu sei que os sermões aqui são longos. Eu estou com o cronômetro aqui, já deu 57 minutos. Isso aqui é só para dizer para mim, não é a hora de parar, é dizer, olha o tanto que você já extrapolou. Brincadeiras à parte, eu sei que é um sermão longo, mas isso tem também como objetivo treinar sua consciência, treinar sua capacidade de concentração. Pastor, eu sei que você já vai me dizer, pastor, nós vivemos numa época em que ninguém presta atenção mais do que 15 minutos, 5, não é 15 minutos não, é 1. A atenção dessa geração é do tamanho de um Reels no Instagram. Eu sei disso. Agora, quem é que vai treinar você a ter maior consistência na concentração? Quem? Se não for sua igreja. Porque nem mais a escola faz isso. A escola também já foi o tempo em que ela era a que treinava alguém. Hoje tudo é alinhado a não sei mais o quê. A nova pedagogia, não sei da onde. Pega essa pedagogia
É papel da igreja treinar sua concentração. Por isso que a gente tenta ao máximo manter isso aqui o mais confortável possível. Ar-condicionado, pelo visto, não adiantou tudo o que a gente fez. A julgar por alguns abanos, e nem está quente ainda, é provável que nós vamos ter que mexer no ar com mais reforços em breve. Eu sei que esses bancos são ruins, a gente vai ter que mudar alguma coisa aí. Eu sei, eu fico sentado aí, eu tenho problema na L5, na L4, na L3, na L2, na L1. Eu tenho. Pergunta a Renara, ela que me espicha. Presta atenção. Eu sei das dificuldades aqui dentro, você acha que eu não sei? Então ajuda, vamos fazer uma campanha, vamos melhorar esses bancos, vamos fazer uma oferta. Aí você chega para mim e fala, pastor, esses bancos é duro demais. Me dá, começa dando R$1.000 aqui, para comprar um banco. Eu sei que é duro, meu Deus, eu também tenho popa. E você já pensou, já notou, Orlando? Você vai ficando velho, aumenta a barriga e diminui a popa. Que situação. Eu sei que é duro. Vamos melhorar, gente. Continua dizimando, ofertando. Cadê os dízimos? Cadê as ofertas? Você percebeu? Por que a gente faz um sermão comprido desse? Porque, eu já vou terminar. Porque você precisa caminhar, crescer na maturidade espiritual. E não existe maturidade espiritual em segundos, em poucos minutos. É ao longo da vida e leva tempo. E um grande e bom argumento não dá para ser feito em... Você imagina eu chegando aqui, apenas apontando o que o texto diz, eu conseguiria fazer em 15, 20 minutos. Mas como é que eu iria? Preste atenção, para você entender, para você nunca mais me julgar, por favor, me trate com generosidade. Eu tento conectar isso com a cultura, com a sua realidade, eu tento aplicar isso à sua vida, isso demora. Então as advertências são, preste atenção para você não desviar, não endureça seu coração, capítulo 5, verso 11, não se desvie do caminho da maturidade, cresça. Então eu digo assim para aqueles pequeninos que estão saindo do Tel Kids e já ficam no culto com a gente, eu sei que você não vai conseguir prestar atenção em 1 hora do que eu te digo, mas preste atenção no início, em 5 minutos, 10 minutos, desenhe, escreva, porque eu tenho certeza que na quantidade que você conseguir se concentrar, Deus vai falar com você. E cresça nesse hábito. Penúltimo, capítulo 10, verso 19. Permaneça firme na fé, ou seja, julgado por Deus. E a última advertência, capítulo 12, de 25 a 29. Não se recuse a ouvir Deus falar. Olha como é que esse autor, ele poderia compor uma sinfonia, porque a primeira advertência no capítulo 2 é, preste atenção ao que ouviram, para vocês não se desviarem. E aí ele desenvolve, mostrando a coerência, primeiro, para não se desviar, você não pode endurecer o coração. Para não se desviar com o coração de carne, você tem que crescer na maturidade espiritual. Você tem que permanecer firme na fé, senão será julgado. E por fim, não se recuse a ouvir Deus falar. É uma sinfonia essa carta. Portanto, preste atenção. Preste muita atenção. Ouça Jesus. E não negligencie sua tão grande salvação. Oremos. Ó Deus, quão rica é a tua palavra, quão bela, quão doce, quão clara, quão direta. Não é para nós coisa vã, antes é a nossa vida. Ó Deus, eu não vou repetir o que eu disse do início ao fim desta mensagem. Mas tudo que aqui foi trazido em termos de advertência, de exortação, de consolação, ó Espírito de Deus, que o Senhor mesmo aplique.
não nos deixe desviar, abra as nossas capacidades de atenção. Livra-nos de endurecer o coração, livra-nos de não querer crescer espiritualmente. Faça-nos sair do leite espiritual. Ó Deus, que jamais tenhamos a fé enfraquecida, não queremos ser julgados por Deus. E ó Deus, que jamais nos recusemos a ouvi-lo falar. Nós oramos agradecidos, pedindo que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito estejam sobre nós, o teu povo, aqui e para sempre. Amém.